Eu preparei o que eu vou falar, são as relações que se estabelecem entre a música brasileira e o conceito de nacionalidade. Então eu vou começar com um conto do Machado de Assis, chamado O Homem Célebre, que foi já escarafunchado por boa parte da inteligência brasileira, sejam críticos literários ou críticos ou estudiosos da música. E esse conto fala de um professor de piano, compositor, Pestana. Começa num sarau do século XIX, onde as pessoas apresentavam anedotas, recitavam poesias, tocavam música. Ele estava tocando uma quadrilha, quando uma pessoa da festa diz assim: Maestro Pestana, por favor, toca aquela polca sua, não bula comigo, nhonhô. Ele olha contrariado, ele toca a polca, alega uma dor de cabeça e abandona a festa. No caminho de casa, ele ouve em diversos sobrados essa polca sendo tocada, passa por uma pessoa que estava assoviando a polca. Ele chega em casa, na sala dele, com aquele piano de cauda maravilhoso, uma sala cheia de quadros, com aqueles grandes celebridades da música clássica alemã, Mozart, Beethoven, Wagner. E ele começa a tocar peças desses compositores e vai até as 2 da manhã. Esse personagem, o Pestana, quando ele tentava compor alguma música, um noturno, um requiem, alguma coisa, ele sempre empacava ou copiava, fazia um plágio de alguma coisa já feita. Mas, no entanto, quando ele fazia as polquinhas dele, elas fluíam, o corpo dele dançava, em poucos minutos elas estavam escritas, já tinha um editor que dava um nome meio safado para elas, e elas se tornavam um sucesso. O centro do Rio de Janeiro todo, com seus pianos, estavam tocando essa polca. Então, como tudo que o Machado de Assis faz tem uma profundidade de falar da alma humana, ele está falando de várias questões, né? Mas ele fala da questão da ambição e da vocação. A ambição, quer dizer, a ambição de ser europeu, de alcançar o reconhecimento pela alta cultura, e a vocação, que era o enorme talento que ele tinha de fazer essas músicas que agradavam as pessoas e que fluía, que era a natureza dele, era uma coisa que ele não fazia força e ficava bom, ou pelo menos agradava muita gente. Então, essa história fala sobre o complexo de Pestana, que é um complexo que hoje a gente ainda tem ele está atualizado, né? E ele teve um grande período que ele ficou recalcado. No século XIX, esse complexo de Pestana estava lá, e agora, com o presidente Bolsonaro, a gente está voltando a sentir o complexo de Pestana, né? Bom, beleza. Então, o Ernesto Nazaré, muitas pessoas atribuem que o Machado de Assis criou esse personagem do Pestana inspirado no Ernesto Nazaré, porque ele era contemporâneo do Nazaré. O Machado de Assis era um cara que estava interessado muito também nas coisas que estavam acontecendo com a formação do Brasil, as coisas que vinham de fora. Então, eu vou falar um pouquinho da história do Nazaré. O Nazaré, ele nasce de uma família de classe média não muito abastada, uma média baixa. A mãe dele era professora de piano, até os 11 anos ele aprende piano, então ele tem acesso a toda a literatura pianística, né, clássica, europeia. A mãe dele morre, ele fica 2 anos sem ter aula, o pai dele volta a dar aula para ele, então quando ele está por volta dos 17 anos, a família reconhece que ele era um gênio, que ele era um cara muito talentoso, não só como pianista, mas também como compositor. E a família, então, faz um esforço, se une para tentar angariar recursos para mandá-lo para a Europa. No entanto, a família do Nazaré não conseguiu juntar o dinheiro necessário para isso. Isso deu uma frustração enorme nele. E dentro dele cindiu pela primeira vez a questão da música erudita com a música popular, né? Então, isso foi o que aconteceu com Nazaré.
Agora, vamos pensar o tempo de Nazaré. O que acontece, né? Século XIX, em 1822, a nossa independência não tinha um projeto de unificação nacional. E a gente precisava construir símbolos nacionais. Não bastava a natureza, não bastava o território continental, a gente precisava incluir o povo dentro do discurso. Mas que povo era esse? Isso era um problema para os brasileiros e para quem estava preocupado com essa questão. Porque a gente era vítima de um pensamento eurocêntrico, um pensamento racista, né? A primeira tentativa foi tentar usar o índio, né? A ideia do bom selvagem. Então houve todo aquele movimento de tupinização de várias cidades brasileiras, renomeá-las com nomes indígenas e tudo. Mas essa tese não vingou muito, porque o Brasil queria estar associado a uma ideia de modernidade, e os índios estavam associados a uma ideia primitiva. Então veio a ideia do mestiço. A ideia do mestiço. O brasileiro só será brasileiro quando for mestiço. Sim, mas que mestiço? Isso era uma questão que se colocava. E a gente tinha um problema do mal de origem, porque o Gobineau, que foi adido cultural do embaixador francês que estava aqui, ele, pela estadia dele no Brasil, ele desenvolveu as teses racistas que depois vieram inspirar o próprio Hitler, que era a ideia de que a mestiçagem era degeneradora e que a pureza era produtora de virtude. Então, essas teses, elas estavam muito fortes dentro da cabeça da nossa elite, que estava preocupada em construir uma ideia de Brasil. Mas, ainda assim, alguns pensadores diziam, não, a gente vai ter que se virar com esses mestiços mesmo que a gente tem. Então, a gente ficava com aquele problema. Qual era o problema? A gente, para sermos, para passarmos a ser um povo, e, portanto, para incluir o povo dentro do discurso nacional, a gente vai ter que assumir a mestiçagem, mas somos constituídos por povos de péssima qualidade. Quer dizer, os portugueses eram uma nação atrasada, vassala da Inglaterra, que não se industrializou. Os negros aqui estavam na condição de escravizados, então o que podia se falar bem deles? E os índios tinham essa questão do serem primitivos, estarem associados ao neolítico, uma coisa pré-histórica. Bom, então esse era um problema que a gente tinha. A gente tinha um problema que... Como é que a gente resolvia esse problema? Bom, aí eu vou falar a polca. A polca, ela nasce no século XIX, na primeira metade do século XIX, na Bavária, na Alemanha. Em 1900, ela se torna, sem internet, sem rádio, sem televisão, ela se torna uma febre. Em 1840, se espalha como um grande sucesso na maior parte dos países europeus, e chega ao Brasil em 1844, já se tem registro da polca sendo executada e dançada aqui. Nazaré, junto com Viriato, Patápio, Chiquinha e Anacleto, eles foram os grandes artífices da criação da polca brasileira, que mais tarde veio se chamar de choro, né? Ela também passou a se chamar de tango brasileiro, mas aquilo que o Nazaré fez sempre foi, hoje você poderia dizer que é choro, né? Assim como que a Chiquinha faz, o Viriato e o Patápio também você pode dizer que hoje a gente chamaria de choro. Então, o que foi feito? Os brasileiros foram colocando os elementos rítmicos africanos nessa música de compasso binário, e ela foi se tornando uma febre, um grande sucesso, e agradava muito os brasileiros. Né? Então a polca brasileira é o primeiro produto antropofágico brasileiro que tem uma visibilidade. E a polca e o Nazaré resolvem o problema desses intelectuais, porque eles fazem uma música mestiça, de altíssima qualidade, que agrada ao povo, que dá identidade e que tira esse problema do mal de origem. Então, ele era a prova que o Brasil podia dar certo. Isso acontece primeira vez na pauta de uma música, na nota musical. Não foi nenhum escrito de um intelectual, de historiador, filósofo. A partitura do Nazaré, ela tinha dentro de si o embrião de um projeto civilizatório, né? E eu quero falar que o Nazaré, eu acho ele
particularmente, ele se destaca dentre esses outros que colaboraram com ele nesse processo de construção da polca nacional, porque a obra dele é uma obra gigante, é uma obra de peso, é uma obra com uma qualidade, assim, eu não estou falando só de uma música específica, são muitas músicas muito boas. E o Nazaré teve todas as glórias. Eu não estou aqui querendo resgatar o Nazaré, não. O Nazaré é uma vaca sagrada da música brasileira. Ele foi a âncora para toda a Semana de 22, para todo o projeto nacionalista. Não existiria Vila Lobos sem Nazaré. Ele dedica o Choro Zum ao Nazaré. Não existiria Nepomuceno, não existiria nenhum dos compositores nacionalistas eruditos. Eles usavam o Nazaré como dizendo, se o Nazaré fez, a gente pode ir para frente. Entende? Como o Brasil foi para a África negra, portuguesa, quer dizer, era uma referência de que num país cheio de preto podia ter uma civilização. Por isso que eles eram loucos pelo Jorge Amado, pela música brasileira, enfim, pela literatura brasileira. Então o Nazaré, mas o que o Nazaré fez, assim, que eu acho que é de particular, é o seguinte, ele criou um diálogo sólido entre a alta cultura e a cultura oral, ou seja, entre a África e a Europa. E as pessoas hoje, é muito na moda falar assim, não, a música dele é um caldeirão de mistura, ele mistura tudo, ele pegou isso daqui com aquilo dali. Mas eu, como compositor, eu quero dizer o seguinte, que quando um compositor se interessa por uma música de um outro povo, ou de uma outra cultura, ou de um outro estrato social, ou de um outro país, ele não pega apenas o aspecto musical, esse swing é maravilhoso, essa levada é maravilhosa, esses acordes são, olha essas harmonias, olha esse contraponto. Não. Então o compositor, quando se interessa por um aspecto musical desse, é a primeira coisa que dá atração, mas depois o que ele quer? Ele quer saber como é que o músico que faz essa música come, como é que ele dança, qual a religião dele, como é que ele faz o enterro dele, como é que ele se casa, onde ele mora, o que ele gosta de comer nos dias de festa. Então, essa junção do Nazaré, da África com a Europa, são junção de mundos. Ele junta dois mundos que eram antagônicos, que estavam em conflito. Quer dizer, é o greco-cristão com o mundo mítico, né, professor? É a tradição oral negra, né, com a escrita. Então ele junta, nessa partitura dele, ele junta mundos. Então a música do Nazaré era grávida do Brasil. O Brasil já estava naquela partitura, entende? A música, antes de qualquer palavra, de qualquer intelectual, ela é que prova que o Brasil poderia ser um país, uma nação tropical. E o Gilberto Freire, quando ele escreve o Casagrande Senzala, 50 anos depois, ele faz isso inspirado na partitura do Nazaré, porque as ideias já estavam naquela pauta, no brejeiro, no batuque, em tudo isso. Bom, aí depois nós vamos passar para uma outra etapa, que a gente vai para o início do século XX, o livro do Hermano Viana, que é um livro brilhante, que eu sou fã. Ele começa o livro contando a seguinte história. Estávamos eu, Sérgio Buarque, Gilberto Freire, né, escrevendo. Estávamos eu, Sérgio Buarque, Vila Lobos e Luciano Galé, na casa da tia Ciata, com Pixinguinha e Donga. Foi uma noite agradabilíssima, uma festa brasileiríssima. Gilberto Freire se apaixonou pelos pretos cariocas, e vocês vejam bem, agora já há uma mudança. Aquele mal de origem, né, do Afonso Arinos, do século XIX, das nações malhadas, com ingredientes malhados, uma mistura com ingredientes malhados, ele já não dizia isso. Ele já estava positivando os negros. Aqui ele já estava defendendo a mistura e a mestiçagem, mas dizendo que um dos ingredientes ele era extremamente positivo. E fomos nessa levada, a levada da construção do samba, início
o samba perseguido, ele era perseguido, mas ele também era protegido. Mas depois ele vira, né? Ele vai para as avenidas, ele vira símbolo da nacionalidade, ele vira símbolo da identidade nacional. Então, o que Hermano Viana diz é que todo esse processo que leva ao samba de perseguido a algo que nos dá a identidade nacional foi um processo construído sem centralidade, isso é importante, não tinha um agente promotor, foram vários agentes, não foram os negros, foram negros, brancos, judeus, ciganos, tinha francês, o Darius Milhaud, foi um cara que promoveu muito a música brasileira, teve o Estado, a presença institucional do Getúlio Vargas. Claro que a entrada do Vargas... bom, aí tem uma questão que eu acho que é importante também, que é o seguinte: a mestiçagem. Quantos mestiços o Brasil podia fazer? O Brasil podia fazer muitos mestiços. Havia de se escolher qual seria o mestiço hegemônico, que daria homogeneidade, porque o processo de você criar identidade, você criar o conceito de nação, é partir da ideia que você tem que homogeneizar o povo, né? E isso é até um conceito que briga um pouco com a ideia da mestiçagem, que pressupõe a diferença. Por isso que o Gilberto Freire falava de uma identidade fluida, mutante, quer dizer, não era uma coisa fixada, europeia, como um folclore, né? Essa é uma tensão, esse é um problema do conceito do Gilberto Freire. Mas, por exemplo, o Euclides da Cunha, ele defendia o mestiço sertanejo. Ele era contra o mestiço do litoral. Mas o Rio era a capital, o Rio era a vanguarda de urbanismo. E qual era o produto cultural do mestiço urbano carioca? Era o samba. Então, eu acho que pela questão política, pela questão do momento, da nossa vontade de ser modernos, acabou que essa conjunção de inteligências, de forças, de afetos, levou o samba a se tornar a representação da identidade brasileira. Bom, tão logo o samba vira, já passados os anos 30, então essa questão do Nazaré, volto a dizer, essa pauta do Nazaré, que é da alta cultura com a cultura oral, essa conversa, esse afeto, essa troca, ela foi a pauta de 100 anos da música brasileira. Ela para com a entrada da democracia. O que a gente fala de MPB nada mais é do que dar um prossiga na partitura do Nazaré. A MPB tem letra, eu sei que tem um aspecto poético da coisa. Eu estou falando de música e estou falando de afeto. Eu estou falando da vontade dos diferentes, do povo, dos iletrados conversarem com os letrados, dos letrados verem beleza na produção dos iletrados, deles conviverem, trocarem, se reconhecerem e produzirem algo juntos que dá identidade, que dá valor, que dá autoestima para o país. Esse projeto, ele rolou 100 anos, de 1880 até 1980, quando a gente sai da ditadura. Está entendendo? Isso tem esse afeto, estava sempre lá. Você vê o Zica Cartola, você vê a Nara Leão quando ela grava o Zequete, o Nelson Cavaquinho, o Cartola. Então são vários personagens híbridos que circulam entre esses dois mundos. O João Pernambuco era analfabeto, né? E fez uma obra que é tocada em todas as universidades de violão, entende? Até hoje como uma peça erudita. Então, essa escolha, essa aposta no mestiço, aí quando Gilberto Freire escreve o Casagrande Senzala, e ele positiva a mestiçagem, diz que por sermos mestiços é que somos o único país capaz de nos tornarmos uma civilização tropical, todo mundo diz que o Brasil foi descoberto. Ele é o Pedro Álvares Cabral. A gente perdeu o complexo de Pestana. Olha o complexo de Pestana sendo abolido aí, que o Nelson Rodrigues chamou de complexo de vira-lata. E a gente faz uma música fabulosa, né?
uma música com vocação internacional, um país que não era império, que não tinha dominação, ele ia só pela capacidade de sedução da própria música. A bossa nova explode no mundo, né? A gente não é mais o país do exotismo, né? A gente faz uma música que os jazzistas norte-americanos se interessam. E esse projeto, e dentro do samba, começa a surgir uma corrente que eu chamo ariana, da nossa mestiçagem, que quer fixar como se existe um samba autêntico, um samba de raiz. Nunca existiu samba autêntico, nem samba de raiz. O samba foi um processo de transformação, uma identidade. E essa é a força do samba, dele poder se renovar e se reciclar, essa identidade mutante, permanente. Mas tem aqui, não, isso é autêntico, isso pode. Contra isso eu me bati quando eu começo a fazer choro. Tinha um cardápio, tinha uma dieta que tinha que ser comida, não podia misturar isso com aquilo, não podia misturar isso com aquilo. Então tinha essa turma que quis fixar o samba dentro de paradigmas ou de quadrados, e o samba que foi a despeito disso. Quer dizer, o samba que foi andando. A primeira contestação estética de que esse modelo carioca, do mestiço urbano carioca, tendo o samba como principal produto, música nacional, por exemplo, Lupicínio dizia, eu faço samba, o Teixeirinha faz música regional. Ele era gaúcho, tá entendendo? Então, você vê, o projeto carioca excluiu o Rio Grande do Sul. Teve um custo. E o Rio Grande do Sul tem uma música própria, interessante, tem uma música que tem identidade, que tem coisa. Então, qualquer escolha que fosse feita ia implicar de homogeneização, ia implicar em excluir alguém. E a Tropicália foi o primeiro grito, dizendo assim, pô, eu não gosto disso. Essa bunda da mulata, com o Rio de Janeiro atrás, isso não representa o Brasil. Tem outras coisas, o Brasil é mais complexo que isso. O Brasil não é só isso, essa redução não dá. Mas ainda assim houve um convívio, e durante a ditadura militar, eu vou citar até o Dark, professor que está aqui, que ele fala uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: o projeto Vargas aconteceu com Vargas, sem Vargas e contra Vargas. Ou seja, a ditadura foi uma apropriação conservadora do projeto nacionalista do Vargas. Mas a ditadura fez a Funarte, que foi uma grande instituição cultural e fez um dos projetos culturais mais importantes de integração, chamava-se Projeto Pixinguinha. O que era o Projeto Pixinguinha? Você colocava 3 artistas de diferentes regiões do Brasil no palco e eles viajavam pelo país, fazendo shows a preços populares. Ou seja, no palco você integrava o país. Depois, você levava artistas de diferentes regiões para serem conhecidos pelo público. E eles eram obrigados, era a proposta do projeto, a fazer alguma música junto. Então era um projeto simplesmente maravilhoso, entende? Um projeto sensacional. O que a democracia fez? Lei Rouanet. Bicho, comparar o projeto Pixinguinha com Lei Rouanet é covardia. A Lei Rouanet é o seguinte: o Ministério da Cultura, ele entrega para as empresas decidirem aonde vai ser gasto um dinheiro público. Você vê, é o Estado se retirando de ter projeto, né? Entregando para o marketing da iniciativa privada a decisão de como será gasto um dinheiro público destinado à cultura. Essa foi a grande inovação da democracia em termos de política cultural. O Lula enunciou que ia fazer o projeto Pixinguinha, fez 2 anos e parou. Para quê? Para pagar juros para banco. Não tinha dinheiro. Está entendendo? Assim, então, a democracia foi uma tragédia do ponto de vista de defesa da cultura brasileira. A gente abandonou. Por quê? Porque quando a gente entra na democracia, o Brasil saiu de moda.
Então chega a geração do rock, do qual o Gavan é parte. Eles não exaltavam o Brasil, eles criticavam o Brasil, não tinha essa ideia. Veio o Olodum, que fala desse panculturalismo, uma coisa africana que está na Etiópia, está na Jamaica, está em Cuba. Ou seja, assim, o funk carioca, onde é que está a conversa que se estabelece entre a alta cultura e a tradição oral? A gente perdeu essa conversa. Então, a música brasileira, que ela serviu a construir a ideia de mito nacional, do homem cordial, do festeiro, do informal, do improviso, toda essa ideia do acolhimento, e que o Brasil se discutia dentro da música. A música era uma mesa, era um território onde entrava o velho, o novo, o preto, o branco, a periferia, o centro. Estava todo mundo conversando, vendo, se reconhecendo lá, né, projetando, discutindo literatura, discutindo história, discutindo amor, discutindo política. Né? A música perde centralidade com a entrada da democracia. Ela perde centralidade porque ela se divorcia do país. Né? Como o Brasil abandona a ideia de ter um projeto nacional, a música começa a ficar periférica, porque o projeto do Nazaré ele continua vivo. Eu estou com ele. O Rodrigo está com o projeto do Nazaré também. Entende? A Bia também está com o projeto do Nazaré. Mas não é mais hegemônico. Mas hoje ele é simplesmente mais um projeto. Então eu vou concluir agora a minha fala dizendo o seguinte: eu acho que a gente não pode trazer o projeto varguista, que não é só varguista, porque não foi o Vargas que inventou. O Vargas pegou carona numa energia que começa já no século XIX, inteligentemente, como grande estadista que foi. Mas esse projeto não pode ser transplantado imediatamente para agora. Mas eu acho o seguinte: tudo bem, o que é nação? Ah, isso é uma invenção, isso é uma escolha arbitrária, sim, mas a gente vive num mundo dividido por nações. E a gente, para existir nesse mundo, a gente precisa ter uma identidade. A gente precisa se reconhecer como tal. A gente precisa se pensar o que somos. A pergunta do século XIX, ela se recoloca. O que somos? O medo de desintegração territorial está posto. Agora, quando o Bolsonaro falou que ele era Paraíba, começou ele, dos Paraíbas, dos governadores Paraíba, e que ele não gostava do fulano, do cicrano. Quando ele falou isso, eu comecei a ver uma porrada de divulgação falando Nordeste independente. Né? O projeto norte-americano é de quebrar a unidade territorial brasileira. E esse era um problema do século XIX. Por isso o mestiço. O mestiço era para dar homogeneidade ao povo, para a gente dar coesão social. Então, eu acho que a gente está com os mesmos problemas do século XIX, por incrível que pareça. Eles estão voltando a se colocar agora. E eu acho que a gente tem que tentar, pelo menos, pegar algumas perguntas do século XIX, que hoje, infelizmente, o complexo de Pestana está instalado e essas perguntas voltam a ser atuais. É isso. Eu sou de uma geração que começou a atuar profissionalmente depois da ditadura na democracia e sou tributário da Lei Rouanet. Eu produzi muito com a Lei Rouanet. Eu acho que é uma lei imperfeita, acho que existe essa questão de acaba que há uma terceirização da decisão, da escolha do projeto pelas empresas, né? Pelo marketing das empresas. Então tem aqueles velhos casos de empresas que só patrocinam coisas que têm um retorno muito objetivo de imagem e projetos que têm uma conotação menos comercial, às vezes ficam para escanteio, mas ainda assim eu acho que é uma lei abençoada, eu acho que propiciou tanta coisa maravilhosa. Todos os projetos praticamente que eu fiz ligados à cultura, desde a biografia do Wilson Batista, um livro que eu escrevi em 2013, que a minha mãe, que era minha fã, ela falava: Rodrigo, quem vai querer ler esse livro do Wilson Batista?
eu estava pesquisando já há anos, né? Ela me via lá pesquisando 6, 7 anos. E ela já estava, gente, como é que você vai conseguir, quem é que vai, isso não vai ser, como é que vai pagar isso, né? E foi graças a um patrocínio da Natura Musical, que eu escrevi o projeto e foi patrocinado. Foi uma coisa que mudou a minha vida, porque foi um projeto super bem sucedido. Eu vinha atuando como, escrevendo esporadicamente, mas também como ator, e fazendo 1000 coisas, me multiplicando aí em 1000 atividades, e esse empreendimento da biografia, acabei que ganhei o Prêmio Jabuti, e isso me colocou num outro lugar, e fui convidado para fazer outra biografia. Estou fazendo agora uma outra biografia, um outro encantamento, estou apaixonado e mergulhado nisso, e foi graças a Lei Rouanet. Então eu não podia deixar de falar isso, porque... Fizeram coisas ótimas, sim. Eu acho que é porque eu acho que também você o tempo todo falou assim da complexidade que é o Brasil e que é difícil você sintetizar as coisas de uma maneira muito esquemática, né? E eu acho que a única coisa que eu achei que merecia um aprofundamento maior aqui no debate seria essa questão, essa imagem que você fez da ditadura com a democracia. Porque eu acho que muito do que se fez durante a ditadura foi apesar da ditadura, né? O Chico é genial, apesar da ditadura. As pessoas estavam remando contra, né? Eu acho que não havia, se houve a Funarte, o projeto Pixinguinha, eu acho que foi porque eles estavam preocupados em outras coisas mais graves ali para fazer e deixaram aquilo rolar ali para... Eu acho que não havia um desejo da cúpula dos militares de que a gente tivesse com a cultura rodando a plena ali. Na verdade, era o contrário, né? Como o Darcy Ribeiro fala, você acabar com a intelectualidade, enfraquecer a educação, era um projeto, né? Era um projeto. Eu acho que quanto menos o povo souber quem ele é, quanto menos ele se reconhecer no espelho, quanto menos ele tiver autoestima, identidade, mais ele vai ser massa de manobra. A gente está sabendo disso mais do que nunca, né? Se está se repetindo novamente, né? Essas tentativas todas atuais de enfraquecer a intelectualidade, de enfraquecer a cultura, de embrutecer o raciocínio, a sensibilidade das pessoas, faz parte de um plano, né? De enfraquecimento da inteligência brasileira para a gente voltar a um papel de subordinado na geopolítica, enfim. Aí é um papo político mas enfim, eu acho que você trouxe tantas questões que é covardia aqui a gente em 5 minutos, 10 minutos tratar disso tudo, né? Eu vim aqui para falar um pouco da minha trajetória como pesquisador, um pouco da questão dos acervos de música brasileira. Eu sou um apaixonado por memória e pela música brasileira, e acho que a imagem que eu tenho assim, em relação à memória, porque muita gente fala, isso aí é passado, para que ficar resgatando essas velharias, essas coisas e tal, vamos olhar para o futuro, vamos, né? Eu acho que o passado da gente é como você vai lá no GPS, né? Você quer ir para Copacabana, mas se você não sabe em que bairro você está no momento agora, de onde você veio, você não consegue ir para lugar nenhum, né? Eu acho que o passado, na verdade, é o que vai... Quanto mais eu souber de onde eu vim, quem eu sou, por que eu estou aqui, o que já aconteceu, o que fizeram antes de mim para a gente estar nessa situação agora, isso vai me possibilitar a ter... Estou chovendo no molhado aqui, falando um super clichê, mas eu acho que é muito importante a gente tratar a memória e o passado, e o acervo e a identidade cultural como um tesouro precioso que a gente tem para a gente construir um futuro cada vez melhor. E eu faço parte de uma geração, estou com 47 agora, de pesquisadores. Eu peguei as duas maneiras de se pesquisar, né? Quando eu comecei a pesquisar sobre o Wilson Batista, que foi o meu primeiro maior projeto assim, relacionado à música brasileira, a internet ainda estava meio que mostrando a que veio. Assim, ainda não tinha grandes acervos disponíveis na internet. Então eu praticamente fiz um puxadinho na Biblioteca Nacional e ficava girando microfilmes, né? Aquelas buscas cegas, né? Meu olho no final do dia já fazia assim, porque você girava o microfilme. E eu lembro de como que era artesanal e como que era heróica a pesquisa nesse tempo, né? Eu ouvi dizer que o Malandro Meia-Noite, que era um cara que o Wilson Batista tinha veneração, um malandro histórico da Lapa, tinha morrido em 1937, numa referência de um livro. Vagamente tinha essa informação. Falei, eu tenho que achar essa notícia.
Eu quero a foto do Meia-Noite, eu quero saber quem ele era, a ficha criminal, o que ele fez, queria detalhes. Queria sair desse terreno do mito, né, que ainda a música brasileira ainda tem um pouco dessa, até pela impossibilidade da pesquisa, até pouco tempo atrás, muita coisa ainda está nesse terreno do mito, do dizem que, né? E aí eu lembro que eu passei uma semana na Biblioteca Nacional pegando os principais jornais, os microfilmes, né? Correio da Manhã, à noite, Diário da Noite. E quando eu estava começando a escrever o livro, efetivamente, eu descobri, por acaso, fazendo uma busca lá no Google, a Hemeroteca Digital Brasileira, que é uma... Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês frequentam, que a Biblioteca Nacional fez um trabalho incrível, assim, internacionalmente, vanguarda total, poucas pessoas sabem, fora do meio da pesquisa, que foi colocar disponível na internet, para consulta de casa, por palavra-chave, milhões e milhões de páginas de periódicos, dos principais periódicos brasileiros de todas as épocas, desde o advento da imprensa, tem coisas da época do Dom Pedro I, até JB 2000 e tal. Então, você pode fazer essa busca hoje em dia, então, nessa hora eu botei lá, Meia-Noite, e achei a notícia era um ano antes. Então, eu passei um ano procurando o microfilme, na verdade, era um ano antes. Então, não acharia jamais, né? Então, aí eu parei de escrever, um pouco que eu já tinha escrito, e fiquei 3 meses refazendo a pesquisa pela hemeroteca, né? Então, eu peguei essa pororoca dessas duas maneiras de pesquisar, né? E hoje em dia, eu acho e aí isso me fez valorizar muito também os pesquisadores da antiga, né? Ari Vasconcelos, esses caras que eram pesquisadores que eles tiveram a prerrogativa de conhecer muitos dessas figuras em vida, né? Entrevistá-los e tal. Mas a pesquisa, você às vezes queria ouvir uma música que estava no 78 rotações, onde está esse disco? Ninguém tem, né? Como é que você vai ouvir? E hoje em dia você dá 3 cliques no site do Instituto Moreira Salles, né? Graças ao trabalho de Bia Paz Neme e equipe, você tem lá zilhões de gravações, as principais gravações dos grandes cantores, compositores brasileiros, disponíveis lá num clique, né? O acervo do Tinhorão, do Franceschi, dos grandes pesquisadores. Então isso, eu fico muito feliz de poder vivenciar isso, né? Porque eu achava que isso era um milagre que só ia acontecer daqui a muito tempo, né? Então, assim, eu acho que a grande tendência dos acervos hoje em dia é eles estarem bem acondicionados em algum lugar, né? Mas que eles estejam disponíveis na internet e no digital, porque realmente é impressionante a quantidade de informação que você consegue apurar por esses mecanismos novos de pesquisa. Existe um que eu descobri também agora, só nessa outra biografia que eu estou escrevendo. Eu já sabia que existia, mas eu me tornei um power user dessa ferramenta, que é chamado Family Search. É um site criado por religiosos mormons dos Estados Unidos, parece mentira, né? E eles, de uma maneira mágica, que eu não vou saber explicar, eles conseguiram juntar pessoas voluntárias do mundo inteiro para digitalizar livros de cartório do mundo inteiro, né? Então você tem registros de nascimento, casamento, morte, imigração, de todas as épocas, todos os países, todas as cidades, disponíveis da sua casa. Você vai lá e começa... Às vezes é meio confuso, você tem que pegar a manha, mas eu estou fazendo agora a biografia do Villa-Lobos. E também o próprio Villa alimentava o mito, né? O tempo todo nas entrevistas, então, já existe essa dificuldade por conta do próprio biografado, ainda mais no tempo, né? Um cara do século XIX, 1887. Então, o que mais tem dizem que teve 8 irmãos. O primeiro irmão deve ter nascido entre tal. Então, é tudo assim, né? E através do Family Search eu fui descobrindo as certidões de nascimento, de batismo. Cada uma era um rojão que eu soltava, assim, e fui mapeando a família toda, fazendo a genealogia do primo. Não sei, é uma cachaça, né? É até difícil você parar de fazer isso para começar a escrever, porque vira uma... Ele veio da Amazonas mesmo? Hã? Ele veio da Amazonas? Quem? Não. Eu descobri que a família dele, estou adiantando de fazer um spoiler, né? Passou 9 gerações nos Açores, na ilha do Faial, antes de vir para o Brasil. Então existem uma série de teorias de que passou por Cuba, passou por não sei o quê. Vi que eles ficaram lá, 9 gerações no Faial,
Aí teve um rapaz chamado Sabino, que veio para cá diretamente para o Rio de Janeiro, ficou entre Campos e Rio, e a partir daí veio o ramo do Vila Lobos. Então isso aí já conta de uma maneira bem diferente esse início da trajetória da família aqui no Brasil. Sem desmerecer todos os pesquisadores heróicos que vieram antes, porque é uma estiva, né? Não tiveram acesso a isso, né? Imagina para você conseguir uma certidão num cartório, você buscar uma certidão em um cartório já é um perrengue, você ir lá pessoalmente, né? Imagina você vasculhar todos os cartórios possíveis e imaginários. Enfim, estou falando dessa minha paixão pela pesquisa e de como eu acho que os acervos estão... A gente está nesse momento em que até quero ouvir da Bia também o que ela pensa de como é que vai ser o Museu do Futuro, né? O que a gente vai... Eu acho que ainda existem algumas instituições que ainda têm um certo freio de mão puxado em relação a isso, em que você tem que ir presencialmente para ver certos materiais que não estão disponíveis e não estarão, porque são os olhos, as meninas dos olhos daquela instituição. Então, realmente existem questões aí, o direito autoral também, como que você bota no ar, o que você pode botar, o que você não pode disponibilizar. Enfim, eu acho que é um pouco isso, a minha contribuição é isso, de um apaixonado pela pesquisa, pela música brasileira. Acho que existe um traço de união. Eu acho que a música popular brasileira é o grande carro-chefe cultural do Brasil, mais do que a literatura, mais do que... Embora a gente tenha mestres, né, maravilhosos, mas eu acho que por esse amálgama, né, de povo com elite, com intelectualidade, eu acho que a música brasileira é o grande lance cultural no Brasil. E eu acho que a gente tem que sempre tratar ela com muito carinho, Acho que o brasileiro está se descobrindo não tão cordial assim, e acho que, de uma certa maneira, isso é kármico, a gente tem que passar por isso, porque eu acho que esse mito também do homem cordial jogou para baixo do tapete muita coisa, e eu acho que agora está na hora de subir via tona e uma nova identidade talvez apareça por aí, né? Talvez essa coisa tão cordial não seja mais possível daqui para frente, né? Eu queria começar a partir do que eu ouvi antes de pegar o microfone. No caso do Rodrigo, ele me fez lembrar muito a fundação da primeira sociedade de música, de autores de música no mundo, que foi a SACEM, no século XVIII. Né? Ela nasceu a partir da união dos autores, quando 2 autores ouviram sua música tocando em um café-concerto que não pagava eles, e eles se recusaram a pagar pela comida. E também, voltando às partituras do Rodrigo, tão famosas, que na verdade as partituras são a função primordial dos editores, era editar a partitura, ela fazia a partitura. O editor nasce com esse destino de fazer partituras para vender, e vendiam nas casas que vendiam pianos. A Pleyel era um dos locais onde mais se comprava partitura no mundo, né? A Pleyel na França, e havia Zequinha de Abreu tocando em loja de venda de partituras para sobreviver também. Havia o Ernesto Nazaré fazendo suas partituras para sobreviver. E assim começam algumas sociedades no mundo, como é o caso da SACEM, da SGAE, da Espanha. A sociedade espanhola começa a existir com a doação de partituras de operetas e de músicas eruditas pelos autores para que a sociedade pudesse ser criada. Então, a sociedade alugava essas partituras, emprestava essas partituras e cobrava para poder receber suas primeiras verbas e poder se constituir como uma associação de cobrança de direitos autorais. Esses fatos históricos a mim me interessam muito também, porque acho que quem não conhece o começo dificilmente vai entender aonde nós estamos no momento e para onde a gente deve ir. Getúlio também foi muito importante na área da música. Muito importante. Primeiro com a censura. Com a censura e com o velho DIP, né? Que muitas pessoas tiveram que enfrentar o DIP para poder tocar pelo telefone, enfim, todos os autores de música que eram considerados maestros de botequim, com o Código Penal, que previa ainda hoje existe essa medida da detenção para averiguação, quando a pessoa não tem documentos, e isso levou a que autores como Wilson Batista tivessem parceiros que não eram autores, que eram compositores. Você sabe que você estudou a vida dele, eu conheci todos 2, tanto eu conheci o Wilson Batista, como conheci o Jorge Castro,
que era parceiro do Wilson Batista em quase todas as suas músicas, o Jorge Castro nunca foi um compositor na vida. Ele era um contraventor, ele era bookmaker, esteve preso na Ilha Grande, gostava de contar essa história, e foi uma forma que ele tinha de ser detido para averiguação e ter um documento. Ele tinha um documento da sociedade como compositor. E depois ele criou uma editora, e ele era o editor da maioria das parcerias que, a partir daí, ele fez com o Wilson Batista. Eu comecei a trabalhar em direito de autor em 1957, eu sou filha de um autor, João de Santiago. Meu pai era um pernambucano, jornalista, autor de versos, poeta, e veio para o Rio já com 28 anos, foi criador de tudo isso. Ele criou a primeira sociedade de autores musicais em 1938, eu tinha 2 anos de idade. Isso faz parte da minha vida, meu café da manhã, almoço, jantar, enfim, era convivendo com isso o dia inteiro. E meu pai criou em 38 a BCA, depois em 42 se transformou em UBC, por causa do Getúlio e por causa de todas as determinações da censura federal que disse ou vocês se juntam ou não pode continuar as BAT cobrando de um lado, com a Chiquinha Gonzaga em todo o seu início e tal, e a ABCA criando de outro lado, cobrando, isso tem que ser unificado. Então, começaram os primeiros movimentos de unificação, seguindo um pouquinho mais de perto o modelo europeu, porque o nosso direito autoral é um direito autoral da Europa continental. É a nossa fonte de inspiração da Revolução Francesa, enfim, dos princípios da dupla natureza do direito autoral, direito moral e do direito patrimonial, diferentemente da ideia do copyright. Então, nós já temos uma diferença nisso aí. Mas, muito bem, então, continuando aqui nessa área mais árida, que é a área do direito autoral, o que eu devo dizer é que eu conheci muito também o Dr. Daniel Rocha, que alguns talvez tenham ouvido falar, que foi presidente das BAT por muitos anos, e ele dizia uma frase que eu achava sempre muito interessante. Ele dizia que a obra autoral, quem protege é a lei, mas quem protege o autor é a sua associação. E que é dessa união que vem a força dos autores para poder cobrar seus direitos. Porque é tudo muito lindo, a cultura é uma coisa maravilhosa, mas o autor precisa sobreviver. O autor, o músico, o artista, como qualquer outro cidadão brasileiro, não é isso? E para poder sobreviver, ele precisa receber por aquilo que ele faz, como qualquer outro cidadão que produza algum bem. No caso, ele produz um bem imaterial que precisa ser respeitado e pago sempre que for adequado, né? Muito bem. As associações de autores, através da evolução, elas foram acompanhando e se dividindo e se organizando de maneira diferente nos diferentes lugares do mundo. A primeira grande modificação que houve no mundo, em matéria que afetou o direito autoral, foi a criação da gravação, a criação da possibilidade de você fixar em um produto material a música que só se ouvia quando o músico tocava. É isso, a música tocada, para que você pudesse ouvir, passou a ser gravada, e essa gravação passou a ser utilizada de várias maneiras, não apenas para vender discos, mas também para ser usada em radiodifusão, em bares, em diversos locais, enfim, para ser utilizada de formas as quais elas não foram pensadas de início. É assim que se cria no mundo os denominados direitos conexos, que não são da mesma natureza, não são de natureza idêntica à do direito de autor. O direito de autor é uma criação da natureza humana, uma criação da psique do homem, enquanto que não tem nenhuma conotação de direito com o direito laboral, enquanto que o direito conexo, sim, tem uma conotação de direito trabalhista, porque ele nasce a partir da reivindicação dos músicos, que deixaram de receber cachê para tocar nos bares e em diversos lugares, e esses cachês começaram a desaparecer, e os produtores de fonograma também se queixando de que os seus produtos, que foram feitos para serem vendidos em loja, começaram a ser utilizados de outra maneira. Então, juntaram-se esses dois grupos de atores bastante diferentes e foram reclamar, juntamente com as emissoras de radiodifusão, que também passaram a ter as suas emissões utilizadas em bares também, em hotéis, em vários lugares, para dizer que eles também tinham direito e todos queriam receber pelo uso dos seus produtos.
e assim cria-se o direito conexo no mundo, separado do direito de autor. O direito de autor é administrado, as convenções de direitos autorais são administradas pela OMP, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, e pela Unesco, enquanto que o Tratado de Direitos Conexos é administrado pela OMP, pela Unesco e pela Organização Mundial do Trabalho. É uma grande diferença que mostra que existe um aspecto trabalhista na questão do direito do músico, do artista e das emissoras de radiodifusão e dos produtores de fonograma. Mas principalmente no nosso caso aqui, do músico e do artista. Né? Vocês que são artistas sabem que vocês podem ter um contrato trabalhista com algum local que os contrate para executar um trabalho, mas o direito conexo de vocês está sempre resguardado. Se forem autores, também terão o seu direito de autor resguardado, e existe legislação no Brasil que, por enquanto, que assegura essa ligeira separação que se mostra muito presente. Então, dentro desse... Eu só estou dando falando dessa parte para dizer que o Brasil é o único país em que direito autoral e direito conexo são administrados no mesmo lugar. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. No Brasil, nós chegamos a ter um ECAD, que, embora tenha uma forma não muito boa, mas é essencial para que os autores sigam cobrando seus direitos, né? Autores e artistas. Não existe outra organização no mundo similar ao ECAD. O ECAD é uma associação de associações composto pelas sociedades onde os autores se reúnem para representar a todos de uma vez só. E a grande vantagem da existência do ECAD é a centralização dos dados, da cobrança e da distribuição. Essa centralização é primordial, cada vez mais, embora todos achem que é muito fácil, que agora cada um pode cobrar o seu direito na internet, independente um do outro. Dificilmente um autor compõe sozinho, dificilmente ele é o único que terá direitos a receber no caso do streaming. Ele tem a parte dele, em geral o parceiro tem a sua, tem um editor que terá a sua parte, tem os músicos que tocaram. E sem a centralização desses dados, cada um fazendo o seu pedaço, todos vão perder. Essa é a sensação que eu tenho, a opinião que eu tenho, a partir do que eu vejo que acontece em outros países, voltando para a Europa, porque é onde as sociedades, as associações têm acompanhado mais de perto e com mais precisão as evoluções tecnológicas que aconteceram no mundo. Quando surgiu a internet, as sociedades europeias mais destacadas não tiveram grandes problemas, porque elas sempre arrecadaram tanto os direitos de comunicação ao público, que são os direitos de execução, de radiodifusão, os direitos que você comunica ao público a obra, como administravam também os direitos de reprodução, que aqui no Brasil são administrados em geral pelas editoras. Aqui as pessoas acham, normalmente, que a editora existe para cobrar da gravadora, para autorizar uma sincronização, para, enfim, autorizar a reprodução de alguma coisa, autorizar a reprodução em um livro, de um texto, mas elas não nasceram para isso, elas nasceram para funcionar entre o público e o autor como canal que divulgava essa música através da partitura e depois através de outros meios. Só que, aos poucos, como as partituras foram perdendo a importância, elas passaram a incluir nos contratos uma participação sobre a reprodução da obra e uma participação sobre a comunicação ao público dessa obra e também sobre a distribuição de exemplares da obra. Com esses três direitos, essas três modalidades de uso da obra, elas passaram a controlar a obra e a exigir uma cessão de direitos do autor para a editora, de modo que a editora é quem autoriza ou não o uso dos direitos patrimoniais do autor. Os direitos morais, a editora não pode autorizar absolutamente nada sem a concordância do autor. É isso que diz a lei, embora muitos passem por cima disso. Então, no que se refere à comunicação ao público, porque são famílias no direito autoral, nós temos no artigo 29 da nossa lei isso muito claro. Cada tipo de utilização corresponde a um tipo de autorização. As modalidades de uso são diferentes entre si, e a cada uma corresponde a um tipo de autorização. Então, nós temos por que o autor cobra quando a obra é sincronizada em televisão, numa novela, e cobra depois através do ECAD. Porque são direitos diferentes. Num primeiro passo, ele autorizou que a obra dele fosse incluída naquela novela de televisão, fosse sincronizada, fosse utilizada. E no segundo passo, quando a televisão comunica ao público essa novela, vem o ECAD, cobra e recebe a sua parte.
Esses são os segmentos. Aqui no Brasil, são os editores que autorizam essa parte da reprodução, em geral. Lá fora, na Europa, são as próprias sociedades que cobram, como o ECAD, que autorizam também a reprodução. Então, elas possuem todos os dados concentrados num banco de dados muito bem organizado. Algumas sociedades impõem, inclusive, normas de distribuição que passam por cima dos contratos assinados com os autores, como é o caso da Sociedade Francesa, que não admite que um editor cobre mais do que 33%. O contrato pode dizer o que for, a sociedade reduz automaticamente. Algumas reduzem mais, outras reduzem menos, mas elas são sociedades fortes, que têm uma presença forte no mercado e conseguem, portanto, impor normas que realmente protegem mais os autores. Mas eu estou querendo chegar na internet porque... eu queria passar antes, eu notei aqui quando vocês falaram de Lei Rouanet e da questão da democracia. Só para dizer que, por estranho que pareça, o ECAD foi criado durante a ditadura militar. Foi criado em 1973, por uma lei de 1973, que criou o ECAD, criou um Conselho Nacional de Direito Autoral ligado ao então Ministério da Educação e Cultura, para fiscalizar esse monopólio que foi criado por lei. O ECAD é um monopólio criado por lei e é uma instituição privada. É uma coisa estranhíssima, é a nossa própria jabuticaba, porque uma lei criou uma empresa privada controlada, fiscalizada e controlada pelo governo. Essa lei foi assinada por um general, que era o presidente Médici, e pelo então ministro da Educação e Cultura, que era o coronel Rubem Ludwig. Então, é uma lei que tem muitas estrelas nos ombros, né? Mas ela foi pedida, ela foi uma lei que atendeu à solicitação dos autores. Eram os autores que, na época, estavam muito revoltados com a existência de várias sociedades no Brasil, competindo entre elas e criando vários problemas, inclusive da falta de centralização, porque o autor de uma sociedade não podia compor com um amigo dele que era de outra sociedade. Então, eles viviam em meio a essa confusão, e foram os artistas e autores que foram pedir ao governo militar que lhes desse essa lei. E o governo militar deu, com o seguinte pensamento: vamos dar esse brinquedo para os vermelhinhos, eles se ocupam disso e nos deixam em paz. E assim foi feito. E o ECAD foi criado, começou a funcionar em 1977, reuniu todo o catálogo das sociedades e, aos poucos, foi evoluindo, nos últimos tempos, talvez de maneira até um pouco mais acelerada, com os sistemas informatizados que foram lá instalados, e graças também à lei que, em 2013, a Lei 12.853, que em 2013 foi aprovada depois de uma CPI, para a qual formou-se um grupo grande de autores e artistas importantes, que eu tive a prazer e a honra de assessorar, e lá fomos para Brasília reivindicar a nossa lei, que trouxe de volta o controle do Estado, muito mais leve, pelas condições da nossa Constituição atual, e permanecendo o ECAD tal como está, com algumas regras de cumprimento obrigatório, criando, inclusive, um teto máximo para os seus gastos, que passaram a ser de 15% e não mais de 25%, como eram antes. Então, quem acabou com o Ministério da Cultura, que foi criado na época do Sarney, quando Sarney assumiu, era uma promessa, Sarney, no Itamar. Vou ao tempo do Collor direto. No tempo do Collor foi quando o Ministério da Cultura foi extinto e passou a ser uma secretaria especial ligada diretamente à Presidência da República, aí que morava o perigo, né? Então, como o diálogo do Collor com a classe artística era inexistente, o ministro Sérgio Rouanet, ele resolveu criar uma lei para aproximar os artistas do Collor, para fazer algum gesto de boa vontade com relação à classe artística, criando a Lei Rouanet, que, se bem utilizada, ela pode dar excelentes frutos. Bem, mas então vamos à internet, vou tentar ser mais sucinta. O que aconteceu com a internet? A internet começou a fazer desaparecer as fronteiras que existiam entre essas modalidades de direito. Até onde vai a comunicação, até onde vai a reprodução, o que é o armazenamento. Várias novidades começaram a ter que ser interpretadas para ver se era necessário criar novos direitos ou se aqueles direitos que já existiam
podiam ser adaptados, como já tinham sido antes em outras circunstâncias. Por exemplo, os arranjos, né? Os arranjos modificam a obra. Então, surge o funk. O que é o funk? Como é que é o aproveitamento? Como você insere uma música na outra? Todas essas novidades que foram aparecendo foram sendo interpretadas à luz dos conceitos e da teoria que já existia, e dos princípios que já existiam nos tratados. Então, na medida em que esses direitos começaram a se misturar, o que a gente pode dizer da internet? O que você faz na internet? Primeiro, você tem que reproduzir. Então, você começa com o direito de reprodução. Você tem que copiar para dentro de um banco de dados a obra, para que você possa depois ou comunicá-la ao público, através de um streaming, que surgiu depois, ou permitir o download, que foi a primeira exteriorização dessa informatização da obra musical. Aí você tem o direito de reprodução, um direito de armazenamento, que é um direito que se segue ao direito de reprodução, porque isso tem que ser armazenado em um computador, em uma memória de computador, para depois ser comunicado ao público. E o que faz... Primeiro, o grande boom foi o do download, da cópia, né? Do iTunes, e daquela cópia que você podia baixar diretamente, que agora quase não se faz. Mas para que você baixasse essa cópia, você também tinha o direito de escutar. Tem o direito de escutar. Você pode ouvir um pouco, ou seja, ela é comunicada ao público, para depois, então, se fazer o download. Então, você tem várias operações nisso aí. E qual a operação que predomina? As fronteiras ficaram bastante esfumaçadas, elas deixaram de ser tão nítidas quanto elas eram antes. E começam, então, as teorias. Quem cobra o quê? E nós estamos nesse impasse. Na Europa não houve problema, como eu disse, as sociedades já cobravam e só fizeram a transposição dos preços, algumas considerações sobre repertórios e catálogos, limitações. Nós ficamos para trás. Continuamos com o nosso sistema dividido. Na internet, hoje em dia, o que se quer não é usar música, é usar música gravada. Se não houver uma gravação, não interessa, a não ser que eles façam um programa ao vivo. É diferente. Mas, enfim, o que se quer é música gravada. Então, a titularidade do fonograma é o mais importante hoje em dia. Não sei se vocês conhecem por que os autores, por que os autores recebem tão pouco, ou se queixam de que recebem tão pouco, e é verdade. Salvo casos excepcionais, o que acontece é que chega muito pouco na mão do autor. Porque a divisão está sendo feita da seguinte maneira: através dos contratos globais assinados pela indústria fonográfica major, como são chamadas as grandes transnacionais que populam esse espaço da música no mundo. Os contratos são contratos globais, que são aplicados em todos os países do mundo e que pouco importa para a indústria, que é praticamente toda em mãos de americano, qual é a lei do país determinado. Se a lei diz isso ou se a lei diz aquilo, não tem tanta importância, porque toda a implementação do contrato é feita através da intercompany, através das suas representantes locais, que exigem confidencialidade e mais uma série de detalhes no contrato para poder conceder uma autorização para um Spotify, para uma Deezer, para uma Apple, para qualquer delas. Nessa altura, a divisão que se faz do que chega nas plataformas, do que as plataformas arrecadam, no momento é a seguinte: as plataformas ficam, em geral, com 30% para seus gastos e para suas atividades. Do restante, 58% é pago para as gravadoras, para a indústria fonográfica. O restante é pago para a parte autoral. Então, a indústria fonográfica está ficando com a parte gigantesca do negócio. Como ela divide, como ela reparte esse dinheiro que ela recebe? Os que são artistas, e que estão aqui, vários deles, sabem muito bem que eles assinavam contratos para a gravação de discos. E que esses contratos tinham uma cláusula do direito artístico, da parte artística, chamada de royalty, porque nós somos bastante americanos e não traduzimos. Os espanhóis chamam de regalias, nós chamamos de royalty. Então, esses royalties chegavam a 10%, 12%, em algum caso 8%, 5%. Depende muito do autor, do artista, depende muito do momento do disco. Enfim, não passavam de 12%, 15%.
no máximo. Grandíssimos vendedores de disco podiam chegar um pouquinho mais. Mas não passava disso. Então, se você imagina que eles estão recebendo esse volume de remuneração, que eles só pagam ao artista, porque o músico está recebendo 0. Então, sempre tem as grandes desculpas. Os músicos não recebem nada e os autores ficam com a migalha, o que sobra do bolo, porque a parte do autor é negociada pelas plataformas, em primeiro lugar, com a UBEM, que é uma organização de editores de música, onde estão concentradas as grandes editoras brasileiras, não é brasileiras, não. Bom, elas são empresas brasileiras de capital estrangeiro, né? Assim que nós chamamos no mundo da economia. Empresas estrangeiras de capital nacional. E as empresas estrangeiras de capital nacional, é o contrário do que eu disse, né? É isso aí. São empresas estrangeiras de capital nacional. Então, são essas as que dominam o mercado mundial, não é só no Brasil. Nós não somos uma exceção. Nós estamos dentro desse contexto. Agora, em alguns países, os autores estão se rebelando. Só que com muita dificuldade, porque quando eles vêm e expõem os seus rostos e conseguem, como conseguiram agora na Europa, que a comunidade europeia, que o Parlamento Europeu aprovasse uma diretiva que contém o artigo 13, que é importantíssimo para os autores, eles estão suportados, a campanha é toda suportada pelas grandes mídias, porque a briga é delas com a plataforma, e os autores e artistas vão na frente para fazer aquele painel bonito, como sempre foi, né? Então, qual é a ordem? Comprem conteúdo. A ordem das matrizes para as suas sucursais são, as suas sedes no exterior são, comprem conteúdo. Então, eles não querem contrato de licenciamento, querem contrato de cessão. Então, você diz, tá bem, uma cessão por 5 anos. Aí torcem a cara e tal. Então, qual é o grande gancho para conseguir o conteúdo? Advance. São os adiantamentos a que eles acostumam as pessoas. Eles passaram a acostumar tanto os autores quanto os artistas com adiantamentos para serem resgatados no futuro, e com esses adiantamentos eles vão retendo e conquistando mais conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo. Poucos artistas brasileiros têm o grande mérito de ter construído sua carreira sem isso. E se nós conseguíssemos olhar qual é o resultado da apuração e do pagamento dos autores que vocês citaram aqui, autores todos brilhantes, como o próprio Alô do Lobo, que não é tão antigo quanto o Wilson Batista, que era mais antigo, ou como meu pai, que já morreu há 43 anos, é realmente de chorar. E, enfim, Ari Barroso no Japão entra em domínio público daqui a pouco. O Japão não aderiu aos 70 anos, o Japão continua com 50. Não, o que nós vamos fazer? Ari Barroso, o Japão acabou. Os direitos conexos, a produção fonográfica inglesa, também só tem 50 anos de proteção, não tem 70. Então, façam as contas dos Beatles e de outros mais. Quer dizer, isso passa ao domínio público e o autor deixa de ter proteção, é nenhuma, a partir daí é nada. É um bem intelectual que ele tem por um determinado tempo. Ele não tem a obra dele, ele tem pela vida dele inteira e mais 70 anos no Brasil. Em outros países tem menos, e nos Estados Unidos tem 99 anos por causa da lei Mickey Mouse. A lei ficou conhecida como lei Mickey Mouse, que foi para proteger os direitos do Mickey Mouse do Disney, que os Estados Unidos estenderam a 99 anos. Então, são essas circunstâncias, a gente sabe de onde é que vem o capital, sabe onde ele está localizado e quais são as armas para brigar a organização. Eu poderia falar mais algumas coisas sobre a internet, sobre essa recente mudança na comunidade europeia, que introduziu um artigo 13, talvez seja melhor falar, porque isso é uma coisa importante. Quando o Spotify, Deezer, Apple, eles colocam as músicas na internet uma vez licenciadas. Tá? Existe um processo de licenciamento, o pagamento é pequeno, mas, se alguém usar, precisa não sei quantos zilhões de utilização para poder receber alguma coisa. O próprio ECAD teve que mudar o seu sistema, porque as quantias que são pagas individualmente eram amonetárias, zeros, não sei quantos zeros foram acrescentados para você poder chegar a 1. É uma coisa absurda isso. É realmente o que acontece. Mas onde que eu estava? Me perdi. Spotify.
Grande diferença de YouTube, Facebook e todos aqueles em que o usuário sobe a programação, sobe o que quer. Nesse caso, as plataformas não se responsabilizam por causa da lei americana, que dizem que estabeleceram um conceito de safe harbor, porto seguro. Então, eles dizem, nós, plataformas, não temos nenhuma responsabilidade sobre esse conteúdo. Não fomos nós que subimos o conteúdo, foram os usuários que subiram o conteúdo, são eles os responsáveis por essas músicas estarem na internet. Então, não temos nada que ver com isso. Essa é a filosofia que os Estados Unidos venderam no mundo inteiro e foram impondo através dos global deals, dos contratos universais que eles fazem. Agora, a União Europeia falou, não, peraí, não, de maneira nenhuma. Aqui, não. A responsabilidade é das empresas, sim, e elas vão ter que ser licenciadas para poder subir conteúdo na internet. Eles fizeram 2 etapas, assim, não 2 etapas, dividiram os usuários em plataformas maiores, com maior arrecadação, que já existem há 3 anos, que são obrigados a colocar filtro para saber se o que está subido na internet é licenciado ou não, e as menores terão que fazer esforços para não publicar novamente, uma vez que a obra tenha sido retirada, tenha sido baixada por determinação do verdadeiro titular, porque ela estava lá sem ser autorizada pelo titular. São 2 processos, mas muito similares. E aqui no Brasil, o que acontece? O que acontece conosco é que o Marco Civil da Internet, no artigo 19, ele não fixou a responsabilidade dos intermediários na utilização por terceiros, em violações praticadas por terceiros, e mais, o artigo 19 excluiu expressamente o direito de autor do seu alcance, na esperança de que os autores cuidassem do... O autor sempre é um problema. Então, deixa isso com eles que se virem e vejam o que eles podem conseguir. Então, nós não temos uma proteção, e o que nós temos é que nós temos que recorrer a um juiz, sempre. Quando alguém utilizar uma obra do Rodrigo sem autorização do Rodrigo, ele vai ter que entrar com um pedido em uma vara judicial, pedindo que o juiz determine que a obra seja baixada porque ela é sua e a pessoa que subiu não tem esse direito. O que é uma perda de tempo realmente considerável. Então, esse artigo 13 da recente diretiva da União Europeia é muito importante, mas temos que ver também quem vai ficar com o dinheiro. Que não é só dizer que tem que licenciar, está ótimo. Tem que licenciar, tem, mas quem vai licenciar vai ser a editora ou o produtor de fonograma. E se nós não mudarmos esse sistema de 58% e 32%, não vamos a lugar nenhum. Né? Era isso. Então, eu acho que essa valorização da criação, é nisso que eu acho que o direito de autor tem esse papel, né? Que é o papel de ajudar o autor a valorizar a sua criação através da justa recompensa, da justa remuneração pelo uso do que ele fez. É isso. Bom, eu sou coordenadora de música lá do IMS. Estou lá, vai fazer 11 anos, agora em setembro. Né? Cheguei em 2008, a Reserva Técnica Musical já existia há 7 anos, desde 2001. Tá? Ela foi aberta, foi criada, né? O Instituto, a área principal do Instituto é a fotografia. Né? A fotografia é mais de 50% assim, do Instituto, e as outras 3 áreas, que são música, literatura e iconografia, dividem assim, a outra menos que a metade. Né? E essa área de música foi criada para receber os acervos do Humberto Franceschi, que é um acervo de discos de 78 rotações, o acervo do Pixinguinha, também em 2001, foram esses 3 juntos, né? E o acervo do Tinhorão, que é um acervo imenso, uma biblioteca de mais de 10 mil volumes, hemeroteca, mais de 30 mil partituras, uma loucura, assim, e um acervo de discos de 78 tão grande quanto o do Franceschi, da ordem de 6 mil discos, e uma coleção de discos, né? E a coleção de discos de 33 também, fora fitas, filmes, etc. É um acervo que as proporções dele são meio
uma responsabilidade que eu acho que eu vou ter para o resto da vida, assim, porque a gente tem que ir trabalhando nele devagar, né? Bom, e depois que eu entrei... Bom, aí depois ainda vieram, antes de eu entrar, acervos menores, quer dizer, o do Pixinguinha é um acervo, eu vou falar um pouquinho dele aqui, o acervo do Nazaré, através do Luiz Antônio de Almeida, o acervo da Chiquinha Gonzaga, através da Edinha Diniz, que colocou a Esbate em contato com o Instituto, e acervos menores, o acervo do André Filho, o acervo da Elisete, um acervo grande, mas a primeira metade do acervo dela está no MIS, e a outra depois veio para o MS. Depois vieram o acervo do Baden, enfim, nós temos alguns acervos, hoje em dia totalizando 21. Mas assim, eu tive que tomar uma decisão quando entrei para lá, de eleger prioridades, né? E assim, o meu movimento natural, um pouco movida pelo pensamento que o Rodrigo tanto esmiuçou assim, de uma maneira bem clara, né? Movida um pouco por deixar, assim, fazer o trabalho, um movimento de muita energia, com os acervos que eu considero assim, dos nomes seminais da música brasileira, né? O Nazaré, a Chiquinha e o Pixinguinha. É uma responsabilidade enorme lidar com esses três nomes que estão entre os mais responsáveis pela formação dessa identidade cultural da gente, né? Numa área, claro que numa área muito carioca, né? Muito Rio de Janeiro, a gente pensar nisso, assim, eu acho que a gente não pode esquecer o tamanho desse país, né? A gente não pode esquecer o tamanho de um Luiz Gonzaga, por exemplo, né? E das muitas características, assim, o sul do Teixeirinha, né? E, enfim, o centro-oeste e as coisas que a gente tem no norte tão diferentes do nordeste. Enfim, nós somos realmente um país multicultural e essa união, né? Essa coisa da formação de uma só nação é uma responsabilidade permanente. E quando eu digo, então, que eu optei por esses três nomes, o Instituto é uma instituição sem fins comerciais, mas é uma instituição do Rio de Janeiro, quer dizer, ela, na verdade, tem 3 sedes, né? Tem Rio de Janeiro, São Paulo e Poços de Caldas. Mas, assim, a música que eu tenho lá no Instituto, nesse caso, né, são esses 3 nomes ligados à música do Rio de Janeiro, né, ligados a uma música que foi feita aqui. O Rio de Janeiro era a capital, recebeu a família real aqui, né, assim, essa junção de Europa e África, né, se dá aqui muito em função da chegada da família real com o piano, né, que veio com eles, e as bandas de música que começaram a nascer por aqui, né, que foram as grandes escolas de música do Brasil. A gente tinha gente que era analfabeta, literária, e sabia ler música, escrever e ler música, né? Pessoas, esse país teve principalmente aqui nesse entorno do Rio de Janeiro, por causa dessa europeização que aconteceu aqui com a presença da família real, uma vida musical muito intensa, né? muito rica. Então, uma coisa que eu acho curiosa, assim, da gente... Depois, falando sobre a questão dos direitos autorais, eu vou querer falar sobre isso também, mas, por exemplo, nós temos uma tradição de arranjo no Brasil, que é uma tradição, isso é uma coisa muito específica nossa, né? Porque, por causa dessa proliferação de bandas e dessa necessidade de passar a música, por exemplo, que era composta para o piano, para as grandes, para formações de sopros, né?
E depois vem os conjuntos de choro também, com essa melodia acompanhada, né? Que é uma formação que vai proporcionar o desenvolvimento da harmonia, né? Porque uma harmonia, você tem instrumentos de harmonia, você tem instrumento solista, quase sempre virtuosisticamente, né? Porque as melodias são melodias ricas, melodias difíceis, e você vai ter uma seção rítmica funcionando, que também pode evoluir, pode se desenvolver, e aí vai pintar o contraponto na história, vai pintar os 7 cordas, fazendas, baixarias, e a gente nas bandas também, né? Uma escrita polifônica, ou seja, uma música extremamente sofisticada para ser chamada de uma música popular, né? E aí entram os arranjadores, né? Entram os intérpretes, que quase sempre são... Tem o Radamés, por exemplo, exatamente. Né? Você tem instrumentistas com uma capacidade de elaboração enorme, ou seja, você quando tem a execução de uma música arranjada pelo intérprete, isso já vem com um grau de elaboração altíssimo, né? Então, nesse sentido, eu acho que a Bossa Nova, ela foi um duro golpe assim, para essa tradição da música, desse grau de elaboração rítmico, instrumental principalmente, né? E para os cantores também, porque nós tínhamos uma escola de canto com técnica, né? Com a técnica vocal. Quem cantava, cantava. Quem não cantava, não cantava, né? A partir da Bossa Nova, tanto o violão do João Gilberto, né? A mão direita, que simplificou demais, vamos combinar, eu acho genial, acho ótimo, acho sensacional, mas simplificou, o violão passou a ser uma coisa muito mais ao alcance de amadores, né, de pessoas sem uma técnica desenvolvida, do que antes, né? E, ótimo, então voltar a falar dos meus acervos lá do Instituto, e esses 3, então, foram um investimento importante de trabalho, de levar a equipe, levar músico para trabalhar lá dentro, levar arranjador, e fazer, obviamente, o processamento fundamental desses acervos. A gente precisa que eles estejam higienizados, a gente precisa que eles estejam muito bem embalados, enfim, a gente tem digitalizados, né, e divulgados, ou seja, a internet virou realmente o principal canal de difusão desse material, né? O primeiro site foi feito com o Alexandre Dias, inclusive o Nazaré, né? Chama-se Ernesto Nazaré 150 anos. A gente colocou ele no ar em 2012, porque a gente conseguiu botar quando ele era uns 149 anos. E aí fomos fazendo a contagem regressiva para 150. Depois fizemos o site do Pixinguinha, que veio em 2016. E não fizemos um site da Chiquinha, porque o Alexandre e o Vandrei, que é um rapaz lá de Brasília, fizeram um site chamado, com a Natura, aliás, patrocinado pela Natura, chamado Acervo Digital Chiquinha Gonzaga, do qual nós fomos os principais colaboradores, porque a gente tem todas as partituras da Chiquinha. As partituras da Chiquinha, o acervo dela é o mais completo que nós temos, né? Do Pixinguinha é um acervo muito bom, vou falar um pouquinho dele aqui. Do Nazaré é um acervo bem mais pobre. E hoje em dia ele está inteiramente... nós temos as partituras e documentos da Chiquinha já disponíveis num site do Instituto também, no Cúmulos. Bom, e aí vem uma outra coisa que seria, então, um acervo, porque esses 3, gente, são acervos de artistas, né? E aí o que a gente vai buscar nesses acervos são as obras desses artistas, lançar luz sobre a obra desses artistas. Agora, os acervos de colecionadores
são uma outra natureza, né? Totalmente de outra natureza. E nós temos aí, nesse caso, o Tinhorão e o Humberto Franceschi, né? Que foram, inclusive, assim, eu costumo dizer isso, a discografia brasileira em 78 rotações, ela está no DNA do Instituto, né? Porque foram 2 acervos dos primeiros que chegaram lá. E é aí que entra a outra paixão da minha vida, assim, né? Porque assim, eu costumo dizer que antes da gravação só existia a partitura, né? Então, o suporte da música, nós temos um suporte que é em papel, que é a composição, que pode ser executada através da leitura, a partir da leitura daquela partitura, né? E a gravação, ela é um registro da interpretação. Ela não é o registro, claro, que é a interpretação de uma composição, né? Mas ela já vem com a parceria com o intérprete. O intérprete, na verdade, está fazendo uma leitura, ele sempre estará fazendo uma leitura, mesmo que seja o próprio autor. Mas, então, na verdade, eu tenho essas 2 paixões, que são as partituras, né, que são a composição em estado puro, digamos, e a gravação, que é já a leitura do intérprete sobre ela. Como a gravação começou no Brasil em 1901, essa fase mecânica, né, vai até 27, por aí, o que a gente tem nessas primeiras gravações, primeira década do século XX, a gente, na verdade, tem o registro de um modo de fazer música, um modo de interpretar do século XIX. É a única maneira da gente saber como se executava, como se interpretava, qual era o som do século XIX, né? E isso é uma riqueza. Eu estou louca por esses primeiros discos por causa disso, né? Você tem não só música, né? Você tem, inclusive, esquetes teatrais. Você tem coisas, eles chamam de... muito engraçado, tem discursos, tem coisas... situações cômicas, situações trágicas, né? Porque você tinha o teatro de revista também, você tinha as coisas acontecendo de uma forma muito multimídia, né? A gente tinha teatro e música misturados aqui, multicultural, né? Multiartístico. Bom, então, essa outra paixão, que é a discografia brasileira em 78 rotações, a gente vai... Eu acho que eu vou conseguir realizar esse sonho agora. A gente vai botar no ar um site chamado Discografia Brasileira, né? E vem a coleção do Nirês, e a gente acabou de comprar, assim, a última coisa que eu queria na vida, que é a coleção do Leon Barg. O Instituto, como eu disse a vocês, a música é uma parte, né, do Instituto, dos interesses e, obviamente, dos investimentos. Nós temos uma equipe pequena, somos eu e mais 4 funcionários na música, maravilhosos, realmente uns presentes assim, que a vida me deu. E a gente, então, realmente não pode fazer mais do que faz, né? E isso é um negócio que me preocupa muito, muito, porque o Brasil, o que eu recebo de oferta de acervo, para ser doado mesmo, né? E não posso receber, porque espaço é uma grande questão, peso, né? Não tudo. E você conseguir... Porque, assim, você aceitar um acervo não é para enfiar ele dentro de um armário e dizer, quando eu puder eu mexo nisso, né? Não dá. É muita responsabilidade, é muito. Isso tem que ser difundido, entendeu? Não existe a menor possibilidade de não ser, né? E você acaba criando um grande problema quando você aceita mais do que você vai poder trabalhar, entendeu?
Então, isso é um negócio que tem assim, me deixado muito preocupada. Eu vejo, por exemplo, acervos de sambistas. Né? Você viu uma matéria que saiu no Globo? O Michote até me ligou para me perguntar algumas coisas, mas é impossível. Né? Você tem limites mesmo. E as instituições oficiais assim, estão sem a menor condição de trabalhar. Vocês veem o MIS, por exemplo, né? Que é um lugar cheio de acervos sensacionais, coisas preciosas. Nós somos super parceiros, assim, sempre trabalhamos juntos. E, bom, só a respeito dos direitos autorais, eu queria só esclarecer aqui como a gente funciona com os sites. Todos os nossos sites de música que disponibilizam música para audição, não para download, né? Para audição, tem um contrato com o ECAD. Tá? Paga-se uma mensalidade ao ECAD, cada site. Nós temos sites independentes, o Nazaré, o Pixinguinha, a Rádio Batuta e o site do IMS. Né? Então, isso é existe esse contrato, não é um privilégio do IMS. Tá? Inclusive, eu dei esse toque, o Carino, por exemplo, o site do IMUV também paga, também fez esse contrato com o ECAD. Então, é uma maneira da gente honrar. A gente espera que esse dinheiro seja bem distribuído, né? Mas, de alguma forma, e pelo fato... E aí tem contratos diferentes para instituições sem fins comerciais, com fins, etc. Se você mostra propaganda, se não mostra, enfim. E eu acho que é uma maneira da gente tentar honrar esse compromisso com os autores e intérpretes. Acho, por incrível que pareça, acho que a gente paga pouco. Né? Agora, são 78 rotações, quer dizer, muita coisa já está em domínio público, né? Enfim, coisas que... Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, Carlos. Acho que eu sou o único da mesa aqui que não é do Rio de Janeiro, sou de São Paulo, nasci em 1960, na capital. Me mudei para o Rio de Janeiro em 97, já sou um híbrido. E acredito como minha vida ao Rio de Janeiro me deixou mais brasileiro. Acho que dá para entender isso porque, né? Vivia num período difícil em São Paulo, nos anos 90, em que a gente vivia as turras com a imprensa paulistana, os Titãs especialmente. E ali, meu ponto de vista era que as pessoas mais queriam estar em outro lugar do que estar em São Paulo, assim, naquela época, nos anos 90. Era como se quisessem estar em Londres, em Nova York ou em algum outro lugar. Algumas pessoas da imprensa, do ramo cultural, né? E isso me importunou bastante na época. Eu estava numa fase da minha vida que eu podia mudar de cidade e acabei vindo para o Rio de Janeiro e vim em 97 aqui. O que me fez, que me aproximou mais ainda da música brasileira, que eu já era próximo da música brasileira, pelo convívio dos Titãs, que apesar de ser uma banda de rock, era uma banda muito ligada à música brasileira. Bom, mas o objetivo desse papo aqui também é o seguinte, como o Carlos me disse, era a gente falar um pouco sobre o papel da música popular brasileira na nossa identidade e um pouco sobre acervo, que a Bia acabou de falar aqui bastante, sobre o Instituto Moreira Salles. Eu vim de uma banda de rock e por uma questão até de consciência, achei que em determinado momento da trajetória do meu grupo, a gente podia usar a nossa fama a favor da troca de saberes, de compartilhar conhecimento. E usei isso a nosso favor, aliás, usei isso a meu favor, mesmo tendo essa fama de roqueiro, eu consegui furar alguns bloqueios, assim, lugares onde era recebido, não pertencia a nenhuma instituição, não sou acadêmico, fiz administração na PUC em São Paulo, então não tenho nenhum vínculo acadêmico com as instituições que tratam da cultura, né, brasileira. E vim como agente independente, foi o modo que eu encontrei. Então, eu sofri uma certa resistência no começo, quando bati na porta da nossa gravadora, na época, a Warner, né? Isso no final dos anos 90, já, depois da primeira metade dos anos 90, dizendo que queria fazer um projeto que resgatasse títulos do acervo que estavam esquecidos ali, dentro do acervo da Warner, que na época já era proprietária da gravadora Continental, já havia comprado o acervo da gravadora Continental.
sempre achei assim, a memória da música brasileira, a defesa da memória da música brasileira é um assunto estratégico, um assunto de Estado. Sempre achei que isso devia ser política de Estado, de fato. Nunca, não diria que nunca foi, diria que grande parte da história recente, a história moderna do Brasil, não foi, mas já foi em alguns momentos, como o Rodrigo falou, do governo Vargas, né? O governo Vargas se aproximou do Vila, o cantor fiônico existiu da década de 30 até a década de 60, depois ele foi desativado. Mas, enfim, sempre considerei, até por isso, a música é um assunto tão estratégico na cultura, na identidade do povo brasileiro, né? E acho que até por isso hoje ela é, de alguma forma, subliminarmente dispensada e perseguida, porque, na verdade, as pessoas sabem a importância disso. Eu acho o contrário. Os governos, os governantes, o povo brasileiro, as pessoas não sabem a importância da música. Não, eu não concordo, acho que ao contrário, sabem sim a importância da música brasileira, só que para alguns setores, algumas pessoas e grupos, não interessa, simplesmente não interessa que isso seja compartilhado, que isso seja público, como deveria ser. E cá estamos nós debatendo. Fiz esses projetos de recuperação de acervo, que abrangia todos os gêneros praticamente, do que era possível relançar, passava por um crivo da gravadora, tive muito projeto vetado. Curiosamente ou não, no projeto que eu fiz para a EMAI, que chamou-se Odeon 100 anos, o projeto já dizia que estava comemorando 100 anos da gravadora Odeon, né? Foram 110 títulos recuperados desse projeto. O título que mais vendeu, curiosamente ou não, foi um título do Pixinguinha, foi um dos últimos trabalhos que ele fez, com o Hermínio Belo de Carvalho já na produção. Esse título vendeu na época mais de 15 mil cópias, que para um projeto de marketing estratégico era uma coisa assim, inexplicável, né? E segui por aí, nesses projetos de recuperação de títulos, foram mais de 500 discos que voltaram para as prateleiras. Tentei contemplar vários gêneros vertentes da música brasileira, que iam do chorinho até a música clássica, passando por tudo que vocês podem imaginar, música pop, rock, MPB, enfim, tudo que era possível, né? Tentei ser o mais democrático possível. E num desses projetos que eu estava fazendo, eu lembro na época, eu acho que era para a Warner, eu precisava de discos muito raros, não tinha capa, não tinha imagem, não tinha material. A gravadora, em alguns casos ainda tinham as masters da Continental, eram muito bem conservadas. A gravadora Continental era uma gravadora brasileira que teve muita responsabilidade na guarda do seu acervo. O acervo da Continental era extremamente organizado, muito bem cuidado, ao contrário da Warner, que foi a companhia multinacional que comprou o acervo da Continental. E o acervo da Warner, para fazer esses projetos, eu visitei esses acervos pessoalmente, muito tempo, muitos dias, ia lá com um caderninho, tipo aquele pesquisador de biblioteca, mas com o caderninho embaixo do braço, vai no armazém onde estavam as fitas, os tapes, tudo relativo à vida da gravadora, o caderninho, subia a escada, não estava. As pessoas estranhavam, de fato. O que esse roqueiro está querendo? O que eu estava querendo era compartilhar, na verdade, era tirar do esquecimento aquilo que eu achava que era importante para quem se interessa, né? E num desses projetos estava buscando alguns discos que eu absolutamente não encontrava. Aí o Ricardo me deu um endereço de um sebo em São Paulo, eu já morava aqui no Rio, eu precisava de alguns discos de bossa nova, muito raros, e nem havia Mercado Livre, não havia internet naquela época, onde você pudesse pelo menos pesquisar. Foi aí que eu conheci um colecionador do Rio de Janeiro que morava em São Paulo, chamado-se Caetano Rodrigues, o maior colecionador de bossa nova que eu conheci. Ele tinha praticamente tudo que foi lançado sobre o gênero, no Brasil e fora dele. Uma coleção fantástica. Nos tornamos amigos, ele emprestou os discos para fazer esse projeto, nós fizemos na Continental, e aí nos tornamos amigos. Então propus a ele um dia, Caetano, essa coleção aqui não pode ficar só para você, para os seus amigos, e, por exemplo, eu que venho aqui, que a gente fica ouvindo horas aqui, a gente devia compartilhar a sua coleção de alguma forma. Encontramos uma maneira, fizemos um livro da coleção dele, das capas dos livros da coleção dele. Rodei esse projeto pela Lei Rouanet, consegui, né, a concessão pela Lei Rouanet, rodei várias instituições que me deram um sonoro não, levei muito não, a gente leva não, né? Muitos. Com esse projeto, a ideia era lançar um livro com as capas da Bossa Nova. E tem imagens do Rio de Janeiro, ali algumas imagens foram recuperadas, imagens muito raras do Rio de Janeiro, foram perdidas, né, que estavam presentes na coleção do Caetano. Depois de muito tempo rodar,
dei sorte, bati na porta da Petrobras, eles gostaram da ideia, a gente fez esse livro. Posso mostrar aqui? Pode. O livro está aqui. Peraí, vou pegar. Isso aqui foi o livro que a gente fez pela Lei Rouanet e pela Petrobras. Bossa Nova, arte do design dos LPs. A arte e o design das capas dos LPs. Sugestivamente, o livro tem as dimensões de um LP, obviamente. Esse foi um projeto, então. Esse livro, eu acredito que todo projeto feito pela Lei Rouanet, uma vez pago o teu trabalho, você não pode mais cobrar por ele. Assim. Isso que eu acho, assim, a pessoa... Eu sou a favor da Lei Rouanet, totalmente, mas acho que às vezes ela é usada de modo errado, equivocado até. Nós fomos pagos para fazer esse trabalho, então eu achei que eu não poderia cobrar pela renda da venda do disco. Esse livro foi vendido e a renda foi doada para o Instituto Viva Rio e para o Sol da Paz em São Paulo. Bancou a campanha do Viva Rio na época do desarmamento infantil. Esse dinheiro foi usado para essa campanha de desarmamento infantil, né? Então todo mundo foi pago pelo projeto, então doei as cópias, uma parte foi para o patrocinador, uma pequena parte ficou comigo, né? Guardo 1 ou 2 exemplares, que vai ficar para a eternidade, né? E a outra parte, Viva Rio, o Instituto Sol da Paz de São Paulo, vendeu e aplicou o dinheiro da forma como achava, melhor achava. Mas, enfim, tem texto do Ricasso, tem texto do Caetano Rodrigues, capas maravilhosas, e acho que conta um pedaço, né, da música brasileira. A ideia era essa. Né? Fiz um outro livro, que não está aqui, chamava 300 discos importantes da música brasileira, uma proposta de discoteca para quem quisesse conhecer a música brasileira, que começa desde o começo do século XX até aquela época, 2007, quando a gente fez, 2007, 2009 saiu o livro. Discoteca sugestão de discoteca. Esses foram os projetos que eu fiz com o patrocínio da Lei Rouanet. E o princípio foi o mesmo. O dinheiro da venda desse outro livro, ele foi doado para ONGs. A gente não ficou com essa renda. Pagamos todo mundo, quem foi pago, pagamos os autores. Isso me capacitou para uma outra coisa. Fui chamado a ser apresentador de um programa no Canal Brasil. Apresento o Som do Vinil até 13 temporadas. E é um programa que se dedica basicamente a isso, ao mapeamento da música brasileira, na medida do possível que cabe dentro do canal de entretenimento, que é o Canal Brasil. Né? Então, nós estamos lá, um programa semanal, estamos há 13 temporadas, tentando mapear a música brasileira no mesmo princípio que esses projetos, assim, tentando contemplar todos os gêneros. Então, bom, enfim, isso se tornou um assunto tão importante, né? Eu vivo de música, né? Eu não vivo mais de tocar bateria, vivo de outras coisas ligadas à música. Mas acredito tanto no poder e na importância da música brasileira que passei na minha condição de cidadão, tentar trabalhar para que a música brasileira, a cultura brasileira, as artes, voltem para a grade escolar, como era há algumas décadas atrás. Né? Eu sou aluno de escola pública. Estudei numa escola pública do estado de São Paulo, uma escola estadual, uma das melhores da época. Tive que fazer exame de admissão para essa escola. E lá nós tínhamos aula de música, mas era uma aula que não acrescentava muito. Aquela aula não provocava interesse dos alunos. Eu me lembro, no meu caso, o caso dos colegas, assim, a gente não se interessava por uma aula de música que não era muito bem planejada, não ensinava nada, nem história da música. Mas a escola era importante nesse período, ali nos anos 70, porque tinha 2 festivais de música por ano. Um por semestre. Um festival de música autoral e um festival que simplesmente era uma mostra de música. E 2 festivais de teatro, um por semestre. Eu cresci nesse ambiente, eu sou resultado desse ambiente, do esforço dos professores de colocar como atividade extracurricular as artes, entendeu? A cultura. Né? Então, se a gente não tinha nota, não precisava, não era uma matéria, não era uma disciplina, música, ela ia paralelamente ao nosso ano letivo. E eu passei o ginásio e o colégio vendo as pessoas tocarem, as pessoas encenarem. Isso desapareceu do ambiente escolar e eu venho tentando desde então convencer algumas escolas particulares do Rio de Janeiro a adotar esse tipo a trazer de volta para a grade escolar, né? O ensino de música. Apesar da lei que existe desde 2008, lei que foi assinada
no governo Lula, segundo mandato do governo Lula, uma lei de 2008 que prevê o ensino de música na escola. É uma lei simples, né? Essa lei é muito simples, porque ela é uma lei de uma linha só, uma lei que fala, a partir de hoje tem que ter ensino de música na escola. Ponto. Não diz o que é uma lei, ela só propõe isso. E como música é uma atividade extremamente complexa, obviamente, né? Interdisciplinar e complexa, o país não entendeu o que é isso. 10 anos depois, mais de 10 anos, o país não entendeu. Bom, mas o que vem a ser o ensino de música numa escola? Porque a gente, certos segmentos da sociedade ainda estão presos, se tratando de ensino, estão presos naquele pensamento ainda do século passado. Ah, mas para que ele vai aprender isso se ele não vai seguir essa profissão? Bom, se fosse assim, a gente não teria geografia, não teria física, não teria essas matérias, né? Enfim, isso faz parte da nossa educação, né? Se é difícil colocar dentro das artes uma aula de música, o que seria essa aula de música? Isso vem sendo debatido ao longo dos anos, não se chegou a uma conclusão ainda, né? Já li muito a respeito, as pessoas não têm uma ideia consolidada sobre o que seria a aula de música obrigatória, né? E esse debate também, ele está em algumas esferas, mas ele não está unificado, não foi unificado. O Brasil é um país muito grande, muito diferente. O que é importante para uma pessoa de Recife não é importante para uma pessoa que mora aqui e vice-versa, né? Então a gente ainda está nessa. A lei existe, mas nas escolas públicas ela não foi aplicada, não é fiscalizada, e nas escolas particulares do Brasil é a mesma coisa, né? Visitei algumas escolas de São Paulo, tem algumas instituições com propostas muito interessantes sobre ensino de música e teatro, no ensino fundamental e no ensino médio, aulas de musicalização, de percepção, de história da música, que eu acho mais importante. Mais importante, é a história da música. História e educação do ouvido, né? Não necessariamente a pessoa tem aptidão para tocar algum instrumento, mas ela tem aptidão para entender e para educar o seu ouvido e apreciar. E entender, Apreciação, né? Musical. Apreciação musical. Escuta, basicamente. Estamos falando de escuta, né? Eu sou totalmente a favor da história da música brasileira. E digo isso em alguns eventos que sou convidado a falar. Assim, eu penso, como é possível um país como o Brasil, que tem a música que tem, com as pessoas, né, com os compositores, arranjadores e músicos e maestros, extraordinário, da música popular, da música folclórica, passando pela música clássica, enfim, como é que um país como o nosso, que tem a música que tem, que na minha opinião é a melhor do mundo, se não é a melhor do mundo, é uma das melhores, entendeu? Junto com a música norte-americana e britânica, como é que a gente não tem uma política, né, de Estado para isso, né? Para que as pessoas se apropriem disso e isso vire uma coisa curricular, como outras, né? Essa escola que a gente tem hoje em dia, né, eu vou ficar um pouco nesse assunto, a gente importou esse modelo, esse modelo europeu, né? Francês, na verdade, né? O Brasil adotou o ensino francês no século XIX e prosseguimos, mas como disse um maestro, ontem um maestro da música popular que eu entrevistei, pernambucano, o maestro forró, ele desenvolveu um método de musicalização completamente diferente do método europeu e ele defende essa ideia. Ele falou, nós temos que buscar uma saída brasileira, a gente não pode macaquear os europeus, os norte-americanos até quando faremos isso? Então ele tem um método dele. E eu concordo um pouco com isso, que nossa grade curricular ela é muito baseada na visão europeia de mundo, né? Claro que ela foi adaptada ao Brasil, mas ela precisa de mais. E eu acho que dentro disso passam por a inclusão das artes, né? Das artes na grade curricular, né? Coisa que, veja você que coisa absurda, os Estados Unidos já fazem há muito tempo, né? Devido aos resultados que tem, né, na performance dos alunos, né, eles sabem disso, isso é estatístico. Vira dinheiro, né? Vira produção, vira dinheiro, vira vida, né? A importância, não só da música, mas das artes, né? Me lembro assim, e fiquei pensando, né? Me lembro assim de um programa daquele, há muitos anos, o programa Manhattan Connection, estava entrevistando um brasilianista, e eles fizeram a seguinte pergunta para essa pessoa, para esse jornalista norte-americano. O que você acha que o Brasil precisa fazer para sair? Isso já faz tempo, né? Mais ou menos 15 anos. Para sair dessa maré, né? A gente está sempre nessa, para sair desse baixo astral, dessa maré que vai para frente e volta. Aí ele fala assim, enquanto vocês não resolverem o problema do racismo, vocês não vão sair disso. E era uma conversa sobre economia, sobre política. Aí ele lança essa, no meio ali do Caio Blinder e da outra mesa, né, do Manhattan Connection. Assim, e vocês têm a música brasileira, cara.
Sabe o poder disso? Aí deu para ver nesse programa, assim, o nó que deu na cabeça do Lucas Mendes e dos outros que estavam aí, eles simplesmente não entenderam o que o cara disse. A pergunta era, o que precisa, olha só a pergunta, o que o Brasil precisa fazer para sair desse estado que não vai para frente, que não evolui, ou enfim, para resolver de uma forma por todos os seus problemas. Ele lança essa máxima, né? E vocês têm a música brasileira, né? Então, nunca esquecer desse momento assim que os próprios entrevistadores não conseguiam, os próprios brasileiros que moram lá, mas não conseguiram entender o que o cara estava dizendo, né? Na verdade, ele estava se referindo, acho que a música brasileira é o que ele buscou, mas o que ele estava falando, na minha leitura, é, olha a cultura brasileira, a potência que é o Brasil como produtor cultural, né? E somos, de fato somos, mas assim, não temos políticas de Estado suficiente e correspondente ao tamanho da nossa produção e do nosso valor do povo brasileiro. A gente não tem. Então, estamos há anos nessa batalha, né? É claro que a sociedade civil tem gatilhos, então temos as instituições que, com seus acervos, que brigam ali heroicamente contra ausências de políticas maiores de Estado, mas na verdade que não temos, né? E veja você, a que ponto chegamos. Teve também, recentemente, o programa do Roberto Dávila, que é um excelente entrevistador, né? Ele estava entrevistando um ex-político de São Paulo, que hoje é presidente da Firjan, Guilherme Afife Domingos, né? Já foi candidato ao governo de São Paulo, à presidência também. E numa conversa dessa, o Guilherme Afife falou que olha, veja só, ele, da Firjan, né? As pessoas são levadas a pensar que eles só pensam em números, em estatísticas, em dinheiro, em economias. Ele falou, hoje em dia está incluída na pauta da educação brasileira as artes. Ele disse isso esse ano, no final do ano passado, para você ver como isso é uma coisa que... Há um consenso do meio empresarial que sabe que isso é importante, e só não vira política de Estado, né? Não vou nem entrar porque isso não vai virar agora, entendeu? Não vou nem entrar nessa, que isso é um outro assunto, né? Mas eu acho que talvez seja por isso, alguns governos temem até, porque as artes são elas os primeiros pontos de crítica, de questionamento do que acontece, são as artes, entendeu? O cinema, o teatro, a literatura, a música, são os primeiros a se manifestar. Então, a princípio, troca governo, sai governo, eu quero deixar bem claro, não tem nem religião nem partido, ponto final. Todos acabam, de alguma forma, se sentindo atingidos pela música brasileira, pelo teatro, pelo cinema, né? Porque sabe que vai ser criticado se fizer alguma coisa que a classe não concorde, não veja com bons olhos, vai ser criticado mesmo. Mas, enfim, então fica aqui, eu sigo nessa luta de pai que tem 2 filhas, no ensino fundamental e no ensino médio, de uma escola que é particular, tentando convencer essa escola a incluir na sua grade escolar artes, sendo que a clientela dessa escola, esse é um caso bem interessante, que a gente pega de amostragem. Então, a clientela dessa escola só tem jornalista, músico, cineasta, temos economistas, é verdade, mas temos um público ali muito ligado à produção cultural, assim, os pais desses alunos. E nem nessa escola, da Zona Sul do Rio de Janeiro, a gente consegue implantar essa mentalidade de recuperação da cultura na grade escolar. Então, é um problema muito sério isso, né? Como diz o Menescal. Não temos respostas, mas temos algumas pistas, né? Seguimos debatendo.